Imagina só, se os Estados Unidos, o Reino Unido e a Rússia deixarem de existir. Já imaginaram o desastre mundial que aconteceria? Guerras por toda parte, por territórios ou até mesmo por inundações, né? Pode ser que um desses países seja engolidos por terremotos, por tsunamis, mas quais seriam os fatores, né, na verdade, que influenciariam com que essas grandes nações caíssem assim do nada? Bom, nós temos aqui 4 grandes evidências que para mim fazem sentido. O primeiro é a guerra, o segundo são quando o país se junta com o outro, formando um só país, né? Uma civilização mais organizada, como pode ser lá na Coreia, né? Mas é muito mais difícil. Desaparecimento físico, como falei para vocês agora, com inundações ou até mesmo terremotos. E até mesmo quando um país se divide. Muito dos casos que pode acontecer isso aqui é lá no Reino Unido. Mas imagina, se o Reino Unido deixar de existir. Mas espera aí, o que é o Reino Unido? Qual a diferença entre Reino Unido, Inglaterra, Islândia, País de Gales e outras nações que fazem parte dessa união de impérios? Bom, venham comigo que no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que significa e o que pode acontecer com esses países. Venham comigo que hoje só vai ter coisa boa. Comece agora mais um Top Geografia para vocês. Nosso primeiro país que pode deixar de existir é uma das maiores civilizações do mundo cotidiano, ou até mesmo do Império, né? Um império que já existia há muitos anos atrás, o Império Britânico, o Reino Unido. Bom, vamos começar agora explicando a vocês a diferença do Reino Unido e Inglaterra. Muitas pessoas já acham que o Reino Unido e a Inglaterra são uma coisa só, mas na verdade é diferente. O Reino Unido é uma formação de 4 grandes civilizações: a Irlanda do Norte, a Escócia, o País de Gales e a Inglaterra, que é o mais conhecido desses 4. Esses são o Reino Unido, são a união de 4 grandes nações. Mas, e a diferença? Se um desses países tentar sair dessa união, eles podem realmente sair? Claro, está na Constituição deles que se um deles quiserem sair, podem sim, a qualquer momento, pois eles não são governados por um só governo, o governo inglês. Eles têm cada um suas constituições, cada um tem sua forma de governo. Mas se um deles quiser se separar, pode. O problema é que vai ter muitas sanções envolvidas nisso. Eles vão ter que criar sua própria moeda ou mesmo tornar uma moeda, né, local, de longe, ou até mesmo o euro, né, que é utilizado lá na Inglaterra como forma. Mas até mesmo para entrar na União Europeia seria mais complicado ainda, né? Pois eles teriam que fazer toda a verificação e tal, e eles não queriam isso. Provavelmente a Inglaterra iria vetá-los, e a Inglaterra tem forte poderio na União Europeia. Talvez eles não conseguissem entrar, e talvez até perdessem força, né, de economia, etc, etc. Mas também não só tem esse tipo de coisa não. Tem a Coreia. A Coreia são divididas em 2 países, mas que no passado, um passado até breve, né, ou até mesmo longe, não tão muito perto, mas também não muito longe, já foi um país só. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte são países totalmente rivais, entendeu? Eles têm formas de governos diferentes, um sempre tenta atacar o outro de alguma forma, existe uma tensão militar gigantesca. Se lá tá um gás, não tem... Vamos usar uma sala cheia de gás, e se acender um fósforo ali, explodir tudo, é guerra para tudo que é canto. Mas imagina só, se essas 2 civilizações se juntassem em um só país, como que seria, hein? Bom, recentemente, em 2018, o presidente dessas 2 nações se juntaram e foram até com bandeiras do país unificado. Mas da mesma forma que eles são sempre amiguinhos, eles também são rivais. Vocês entendem, né? Uma hora eles são amiguinhos, outra hora são rivais, mas... geralmente existe mais tensão para uma guerra entre essas 2 civilizações do que para uma união pacífica, né? Dificilmente isso vai acontecer. E a mais conhecida, na verdade agora, né, mais conhecida agora, em 2022, é a guerra da Ucrânia com a Rússia, isso mesmo. A Ucrânia e a Rússia estão em guerra há mais de 3 longos anos, onde o país russo tenta invadir e tomar todo o território ucraniano desde 2022, desde janeiro de 2022. Lembrando, dia 21 de janeiro, né? A Rússia e a Ucrânia estão em guerra desde lá. Eles tentam uma pacífica amizade,
tentam parar com essas guerras, mas o problema é que a Rússia quer que a Ucrânia perda esses territórios, os territórios que a Rússia já conquistou. Eles querem que a Ucrânia dê esses territórios a eles e assim eles vão parar com a guerra. Muito difícil, né? Talvez eles teriam até avançar para o restante. Mas a Ucrânia diz não, ela não quer deixar que esses territórios sejam da Rússia. Eles querem voltar a ser um poderio, um país soberano, mas é muito difícil, pois a Ucrânia está perdendo força e militarmente falando está quase devastada. Outro grande civilização que pode cair é a Rússia. A Rússia há muitos e muitos anos já vem com força totalmente baixa. A Rússia não está crescendo economicamente muito desde 2018, está perdendo muito espaço economicamente falando e depois da guerra com a Ucrânia está tendo sanções gigantescas. Depois dessa guerra só está empeorado. Está perdendo militares, está perdendo força militar e pode muito bem ser invadido a qualquer momento por outra grande nação, como a China. Talvez, se eles parassem com a guerra e se reforçarem novamente, se tornem um país soberano novamente. E ainda mais, existem províncias na Rússia que estão crescendo cada vez mais, querendo até mesmo ser independentes. Isso mesmo, imagina só, se isso acontece, aí que a Rússia pode perder, deixar de existir, como já aconteceu com seu irmão, né? A União Soviética, que foi exatamente isso que aconteceu, já foi um grande país onde já rivalizou muito com os Estados Unidos. Se vocês quiserem um vídeo aqui mostrando um pouco sobre a Guerra Fria, um pouco mais aprofundamento aqui no canal, é só vocês deixarem aqui nos comentários se vocês querem ou não. Taiwan. Você sabia que Taiwan é o responsável por mais de 80% da produção de microchips no mundo? Isso mesmo, se Taiwan deixar de existir ou tiver uma crise lá, todo a internet, celulares, computadores na rede mundial aumentarão o preço, ou seja, nós iremos voltar para o tempo das cavernas. Então se preparem que no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais dessa grande civilização, dessa grande e pequena civilização que é Taiwan e como ela está em conflito constante com a China. Venham comigo que em breve sai um pouco mais sobre isso.